Olá! E aí, prontos para a nossa quarta aula de biologia? Com essa aula, nós fechamos o conteúdo do primeiro bimestre do seu primeiro ano, ok? Mas não esqueça, acesse o Aplixe, esteja ouvindo os podcasts e veja os vídeos que são indicados. Vamos lá, então? Quando nós olhamos o nosso começo do nosso conteúdo, nós vimos que os seres humanos buscam o tempo todo a descobrirem de onde vieram, como é que se formaram os primeiros seres vivos, e com isso nós observamos que existiram vários cientistas, e existem até hoje, tentando explicar. E nós olhamos e vimos cientistas como Reid, Spallanzani, Oparin, Needham, Miller, Pasteur, cientistas importantes que fizeram as suas teorias sobre abiogênese ou biogênese. Você se lembra, né? Qual a diferença entre as duas teorias? Ok. E esses cientistas e os cientistas atuais continuam estudando para que possa descobrir como foi a primeira forma de vida. Quando nós olhamos os seres vivos, nós observamos que os seres têm uma organização complexa, quer dizer, uma organização formada por várias estruturas. E nós observamos o seguinte, que todo ser vivo é constituído primeiro de átomos. Esses átomos, então, vão estar se unindo e formando o que nós chamamos de moléculas. Essas moléculas se unem em ligações e, através dessas ligações, elas vão formar o que nós chamamos de células. E são essas células que vão dar origem ao nosso organismo. Segundo a teoria científica, as primeiras moléculas que deram origem às células já são considerados os primeiros seres vivos. E essas primeiras moléculas recebem o nome de coacervados. E que estavam naquele mar primitivo, lembra? Naquela água quente, cheia de compostos, ok? Quando nós olhamos uma figura dessa, nós podemos ver seres vegetais, animais, terrestres, aquáticos, e isso é o que nós chamamos de biodiversidade. Então, são diversas formas de seres vivos. Até aquela mosquinha pequenininha que nos incomoda, ela também faz parte da biodiversidade. Mas como é que se formaram, então, todas essas vidas? Por que existe essa diferença se todos nós viemos dos coacervados? A ciência, ela explica que os seres vivos, eles possuem características diferentes e eles podem sofrer algumas classificações. Bom, vamos ver. Nós sabemos que o ser vivo, todo ser vivo, ele é formado por célula. Mas você sabia que existe ser vivo formado por apenas uma célula? E eles são chamados de unicelular. Nós temos, por exemplo, as bactérias, temos alguns protozoários, alguns fungos. Então, unicelular significa que o ser vivo é formado apenas por uma célula. Mas existem seres vivos que são pluricelulares. O que quer dizer um ser vivo pluricelular? É aquele ser vivo que é constituído por várias células, inúmeras células. Os outros seres vivos que você consegue visualizar no seu dia a dia são seres chamados de pluricelular. Nós, por exemplo, somos pluricelular, porque possuímos milhares de células. Mas não termina aí. O ser vivo, ele também possui dentro dele uma estrutura importantíssima, que tem um nome muito difícil. Mas olha só, preste atenção. É chamado de ácido desoxirribonucleico, ok? Ácido desoxirribonucleico. E para que a gente não fique falando esse nome todo muito difícil, ele tem uma sigla, DNA. Então, todo ser vivo tem o seu DNA. E é o DNA que vai determinar essa biodiversidade. É o DNA que vai determinar se o ser vai ser unicelular ou pluricelular. É o DNA que determinou todas as características que você tem.
Sejam elas externas, aquilo que você está vendo, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da sua pele, tipo dos seus cílios, o seu narizinho, as suas orelhas, os seus olhos, tudo que você está observando em você, são determinados pelo DNA. E aquilo que tem dentro de você, que você não consegue observar facilmente, como seus pulmões, seu coração, fígado, rins, tudo que você tem dentro de você, até algumas doenças que já vêm com você, algumas questões de personalidade, tudo isso é determinado por esse ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA. Só que existe o seguinte, todo ser vivo tem DNA, professora? Todo ser vivo tem DNA, com certeza. Só que existem seres vivos que esse DNA é protegido dentro da célula. É protegido por um núcleo. Esse núcleo tem uma pele. Essa pele é chamada de carioteca. Então, o ser vivo que possui o núcleo protegendo o DNA, então o DNA está no interior do núcleo, é chamado de eucariontes, ok? Então, eucariontes são aqueles seres vivos aonde o DNA está protegido no interior de um núcleo. E existem os outros seres chamados de procariontes. O que são os procariontes? São aqueles seres em que o DNA está solto no interior da célula, então não tem proteção. Os procariontes nós temos como exemplo as bactérias, mas eucariontes, por exemplo, eu e você somos eucariontes, ok? Então você já aprendeu que nós, seres humanos, somos pluricelulares e eucariontes, ok? Mas existem outra classificação. Por exemplo, o ser vivo, ele pode ser classificado segundo a sua respiração. Você sabe que existem vários seres vivos diferentes e também existem vários tipos de respiração diferente. Por exemplo, nós respiramos o oxigênio solto na atmosfera, no ar. Já os animais aquáticos respiram o oxigênio que está dentro da água. Então, é uma respiração diferente. Só que, na classificação dos seres vivos, eles são classificados de dois modos. Aeróbicos são aqueles seres vivos que respiram exclusivamente oxigênio. Então, eu e você somos aeróbicos. Se tirar o oxigênio do planeta, a gente morre. E existem seres que são chamados de seres anaeróbicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que são seres que respiram outros gases. Então vamos ver se você consegue entender com mais facilidade. O aeróbico só respira no ambiente que tem oxigênio. Se uma lagoa está cheia de oxigênio na água, os peixes respiram. Mas se jogaram lixo na lagoa e acabou o oxigênio, os peixes morrem, porque eles só respiram onde tiver oxigênio, ok? Os seres anaeróbicos, eles respiram o oxigênio, mas também respiram outros gases. Então, por exemplo, na mesma lagoa em que foi jogado lixo, os peixes morreram, mas as bactérias não morrem. Por quê? Porque elas respiram gás carbônico, elas respiram nitrogênio, elas respiram enxofre, elas vão respirar outros gases, ok? Então, segundo a respiração, existem os aeróbicos e anaeróbicos. Então, nós, seres humanos, somos seres vivos pluricelulares, eucariontes e aeróbicos, ok? Mas os seres vivos, eles também possuem uma outra classificação em relação à sua alimentação. Eles podem ser classificados em heterotróficos ou podem ser classificados como autotróficos. O que é heterotróficos? Bom, heterotróficos são seres que se alimentam de outros seres, né? Então, nós estamos vendo na figurinha, esse avestruz, ele está se alimentando de matinho.
Então ele está se alimentando de um outro ser vivo, porque o mato cresce, o mato se reproduz, o mato morre, então ele é um ser vivo. Então, heterotróficos são aqueles seres que se alimentam de outros seres. E os autotróficos, como essa plantinha? Não, ela não se alimenta de outros seres. Ela vai se alimentar de compostos orgânicos que está na terra. Então, eles são chamados de autotróficos, ok? Então, vamos lá. Seres humanos, nós somos pluricelulares, porque possuímos várias células. Nós somos eucariontes. Por quê? Porque nosso DNA está protegido por um núcleo. Nós somos aeróbicos. Por quê? Porque respiramos exclusivamente oxigênio. E nós somos heterotróficos. Por quê? Porque nós nos alimentamos de outros seres. Ok? Quando nós falamos em célula, nós falamos que a célula ela é a menor unidade funcional de um ser vivo. Quer dizer que a célula funciona. Mas para ela funcionar, ela tem que ter algumas estruturas. Bom, e quais são essas estruturas? Essas estruturas são tão pequeninas que são chamadas de organelas. Então, organelas são as estruturas que existem na célula que permitem que a célula possa funcionar. Vamos conhecer algumas organelas, então. A primeira organela é a que nós chamamos de mitocôndria. A mitocôndria é uma organela muito importante, porque é dentro dela que acontece a respiração celular. Então, as células respiram por causa da mitocôndria, ok? E ela é muito interessante porque ela pode se autoduplicar, quer dizer, ela pode se reproduzir sozinha. Então, olha só, se você começa a correr, as suas pernas vão precisar de mais energia. As células da sua perna vão precisar de mais energia. E aí, as mitocôndrias se duplicam para produzir essa energia para as suas pernas. Ah, então quer dizer que um atleta tem mais mitocôndrias do que aquele que não faz nenhuma atividade física? É, isso mesmo. Quanto mais atividades físicas você fizer, quanto mais energia você gastar, com certeza você precisa de mais mitocôndrias. Então, mitocôndria é a célula responsável pela produção de energia na célula. Nós temos o retículo endoplasmático. O que é isso? É um conjuntozinho de canais que ajuda no transporte de substâncias para dentro da célula. Mas o interessante é que é dentro desse retículo que existe a produção de proteínas para a célula. Então, todas as proteínas que a célula precisa vão ser produzidas no retículo endoplasmático. A terceira é chamada de centríolos. Eles parecem como uns canudinhos de refrigerante. E qual a importância deles? É que a célula se divide e na hora da divisão celular são os centríolos que vão fazer essa divisão correta, vão permitir que esta célula se divida em duas células iguaizinhas à pré-existente. A outra estrutura são os lisossomos. E o que eles fazem? Os lisossomos fazem a digestão celular. A célula come. E quando a célula come, quando a célula se alimenta, o alimento dela vai para os lisossomos e ali é feito, então, a digestão celular. A célula tem um conjunto de vesículas, um conjunto de saquinhos achatados, chamado de complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, ele vai ser importante porque ele armazena as substâncias produzidas pela célula. Então, todas as substâncias que são produzidas durante a digestão ficam ali acumuladas no complexo de Golgi. Quando a célula precisa para produzir proteína, ela retira do complexo de Golgi. A outra estrutura que existe são os ribossomos. Ribossomos são grãozinhos que vão estar espalhados por dentro da célula. E qual a importância deles? Os ribossomos
ajudam na produção das proteínas que a célula precisa. Bom, a célula possui o núcleo. E o que é o núcleo? O núcleo é esta membrana que envolve todo o material chamado de DNA, o nosso ácido desoxirribonucleico. Quando nós olhamos esse ácido desoxirribonucleico, nós observamos que as células serão diferentes de acordo com o DNA. Lembra? Essa célula que nós estamos vendo, que tem núcleo, é célula dos eucariontes. Tudo isso, todo esse material, retículo endoplasmático, mitocôndrias, centríolos, complexo de Golgi, lisossomos, eles estão dentro de um material gelatinoso, para que eles não se desloquem. Então, você pode aí balançar a sua mão, dando tchauzinho, que as células não vão se deformar. Por quê? Porque esse material gelatinoso mantém tudo no seu lugar. E esse material recebe o nome de citoplasma. Bom, isso tudo, então, está protegido, guardado, limitado. A célula tem um tamanho, a célula tem uma forma, e isso tudo é dado pela membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é como se fosse a casca do ovo. O ovo está do lado de dentro, mas a casca é que protege tudo. Então, a membrana plasmática seria essa estrutura, ok? Então, essas organelas fazem com que a nossa célula possa estar funcionando perfeitamente. Mas quando nós falamos em células, nós sabemos que nos seres humanos existem diferentes tipos de células. No nosso organismo existem vários tipos de células. Essas células que você está visualizando na parte de cima do seu desenho são células do nosso sangue. São as células que fazem a defesa do nosso organismo. Eessazinha vermelhinha aqui é a célula que carrega o oxigênio do nosso corpo. Essas aqui são as células da nossa pele. Essas daqui são as células dos nossos ossos. Essa daqui são as células dos nossos nervos. Essa daqui é a célula masculina, o espermatozoide. E essa daqui são as células da nossa pele, do nosso tecido muscular. Então, não são só esses, nós temos vários tipos de células diferentes. Só que esses vários tipos de células diferentes, eles vão estar sendo determinados pelo nosso DNA. Mas como é que nós vamos estar, então, formando esses vários tipos de células diferentes no nosso organismo? Como é que pode, então, nós estarmos formando? É simples. Nós vamos ter uma célula que ela aparece mais ou menos por volta do nosso 5º dia de vida. Então, nós estamos na barriguinha da nossa mamãe, provavelmente a nossa mãe nem sabe ainda que está grávida, mas nós já temos esta célula. Esta célula que aparece aí pelo 5º dia, ela é chamada de célula-tronco. Por que célula-tronco? A célula-tronco é a célula que vai dar origem a todas as outras células. Então, você tem uma célula, ela é chamada de multifuncional, ela tem diversas funções e aquilo que você precisar para a sua formação, esta célula, então, vai estar dando origem. Então, olha, quando nós chegamos mais ou menos no nosso 5º dia de vida, né, que não tem nada parecido ainda com um ser humano, as células-tronco já começam a se formar. E aí elas vão estar se formando e vão estar dando origem a você. Ah, então o coração, quem formou? Célula-tronco. As pernas, quem formou? Célula-tronco. Os neurônios, quem formou? Célula-tronco. Todas essas células que nós temos no nosso corpo vieram da célula-tronco. O interessante é que essa célula-tronco, ela ainda existe em algumas crianças. E no adulto, ela vai diminuindo muito. No adulto, ela vai estar nas suas costelas, nos seus ossos mais longos do seu corpo. Mas à medida que vai se passando o tempo, 40, 50, 60 anos, essas células vão diminuindo.
Isso quer dizer que as nossas células não vão ser formadas mais. Então, nós vamos ficando com células velhas, células cansadas, até que chega um dia que essas células vão estar morrendo. Por isso, quando se faz algum transplante de medula, o que se transporta na medula são as células tronco que existem na medula. E aí, quando ela é introduzida no paciente, a célula tronco vai procurar o que aquele paciente necessita. Ah, ele necessita de células vermelhas. Então, a célula tronco vai se transformar em células vermelhas. Ok? Então, as células tronco, que também recebe o nome científico de blastocistos, são as células importantíssimas. Na placenta e no cordão umbilical está lotado dessas células. Você sabia que existe um banco aonde você pode depositar o cordão umbilical, e aí você paga um valor e aquele cordão umbilical é congelado e fica lá congelado nesse banco. Se algum dia você sofrer algum acidente e perder os movimentos da perna, por exemplo, os neurônios foram danificados, aí vai lá, pega-se o seu cordão umbilical, retira-se as suas células tronco e elas podem, então, do seu organismo, dar origem novamente a esses neurônios e você começar a andar. Muito legal, né? A descoberta dos cientistas sobre estas células tronco. Quando nós dizemos, então, que a célula ela é morfofisiológica, significa isso. Morfo, porque tem formas diferentes. E fisiológica, porque tem funções diferentes. Então, cada célula vai ter a sua função. Elas vão se unir, mas de acordo com a sua função. Quando nós fazemos o que chamamos de mapa mental ou mapa conceitual, nada mais é do que fazer um resumo, escrever as coisas mais importantes que a gente aprendeu. Então, nós vamos fazer aqui um mapa mental vendo as diferenças das células procariontes e eucariontes. Lembra? Bom, vamos lá. Primeira característica, procarionte, ausência do núcleo. E eucarionte, presença do núcleo. Procarionte, presença de pequenas moléculas de DNA chamada de plasmídios. Esses plasmídios não existem nos eucariontes, ok? Não existe nos eucariontes. Os procariontes, ausência de organelas membranosas. Nós vamos ver que eles não têm algumas organelas. E os eucariontes, presença de organelas membranosas. Os procariontes vão ter a presença de ribossomos, aquelas estruturas que formam proteínas. E nos eucariontes também, os ribossomos vão estar lá, muito grandes, muito complexos. Os procariontes, ausência de citoesqueleto. O que é um citoesqueleto, professora? É um esqueleto, é um conjunto de proteínas que fazem com que a célula fique mais rígida, durinha. Né? Nós conseguimos ficar em pé por causa do nosso esqueleto. As células não têm ossos no seu interior, mas ela tem esse citoesqueleto que faz com que ela fique mais durinha. Você já viu um pé de coqueiro? Ele não tem esqueleto, mas ele cresce, é duro, fica lá em pé o tempo todo, uma mangueira, uma goiabeira. Por quê? Porque tem dentro da célula um citoesqueleto. Os procariontes não têm esse citoesqueleto, mas os eucariontes têm a presença. Qual é um exemplo de célula procarionte? As bactérias. E exemplo de eucariontes? Todos os animais e vegetais que nós conhecemos. Vamos dar uma olhada, então, na célula. Esta é uma célula de procariontes e esta é uma célula de eucariontes. Nós vamos observar o seguinte, que existem algumas diferenças entre essas células, né? Como está localizado no nosso mapa. E nós vamos poder observar, então, essas diferenças. Bom, vamos ver o seguinte. Vamos olhar a nossa célula
que é a célula eucarionte. Vamos olhar então. A nossa célula eucarionte, ela vai ter o que nós chamamos de núcleo, é uma célula animal, pode ser de uma mosquinha, e nós temos a célula eucarionte do vegetal, que pode ser uma plantinha. Vamos ver quais são as diferenças? Bom, vamos lá. Vamos marcar. Célula animal tem núcleo? Tem, porque ela é eucarionte. A célula vegetal também tem núcleo. Célula animal tem nucleolo, o lugar onde está guardado o DNA? Tem. E a célula vegetal? Também tem. A célula animal, a minha e a sua, tem retículo endoplasmático? Tem. E a célula vegetal? Também tem. Está aqui, ó, localizado aqui o retículo. A nossa célula vegetal tem complexo de Golgi. E a célula vegetal? Também tem. Está aqui, ó, complexo de Golgi. Olha elezinho aqui, ó. Tá vendo? Complexo de Golgi. A nossa célula tem centríolo para ajudar na divisão. A célula vegetal tem centríolo? Não, a célula vegetal não tem centríolo. A nossa célula animal tem a mitocôndria, aonde acontece a respiração celular. A célula vegetal tem mitocôndria? Também tem a mitocôndria. Então, a célula também respira. A célula vegetal tem membrana, a célula animal tem membrana plasmática. E a célula vegetal também tem membrana plasmática. A célula animal tem microtúbulos que vão ajudar na formação de flagelos. A célula vegetal não tem microtúbulos. Lisossomos, que faz a digestão celular. A célula animal tem e a célula vegetal também tem. Citoplasma, o material gelatinoso, aonde tudo vai estar no seu interior, a célula vegetal tem e a célula animal também tem. Apesar de não estar anotado, é essa partezinha aqui. Ribossomos, que formam as nossas proteínas. Bom, a célula vegetal também tem esses ribossomos para formar as proteínas. Legal, só que a célula vegetal tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a célula vegetal tem o que nós chamamos de vacúolos, esse espaço. Vacúolo é um buraco. E você sabe para que é esse buraco? Para que ela possa reservar água. Vai que você não molha a sua planta. Então, ela recebe água da chuva e ela guarda nesses vacúolos. Quando esses vacúolos vão diminuindo, ela vai bebendo essa água, ela vai murchando. Então, quando a planta está murcha, significa que os vacúolos estão sem água, ok? Então, vacúolo é uma estrutura só vegetal que vai acumular água. Uma outra estrutura só vegetal é o cloroplasto. Para que serve o cloroplasto, professora? Olha só, a célula animal é a célula de seres chamados de heterotróficos. Lembra dos heterotróficos? São seres que se alimentam de outros seres. Os vegetais são autotróficos, então eles produzem o seu próprio alimento. E produzem aonde? Nos cloroplastos. Então cloroplastos é como se fosse a cozinha do vegetal. Aqui dentro acontece um processo importante chamado de fotossíntese. Então, os cloroplastos é o local onde a fotossíntese vai ocorrer, trazendo, então, alimento para os vegetais, ok? Bom, o que mais que a célula vegetal tem? A célula vegetal tem uma parede celular. E para que serve isso? É essa estrutura aqui de fora, que vai fazer com que o vegetal consiga ser rígido. Então, por exemplo, você está vendo esse galhozinho dessa rosa ao lado? Esse galho, ele consegue ficar suspenso no ar. Você precisa, para tirar, você precisa quebrá-lo. Mas ele não tem osso. Como é que faz? Ele é madeira. Isso, essa parede celular, ela vai formar o que nós chamamos de madeira. Ela vai formar os galhos, ela vai formar a rigidez dos vegetais.
ok? Então, o vegetal só consegue ser rígido, o capim só consegue crescer, o matinho só consegue ficar crescido, rígido. Por quê? Porque eles possuem a parede celular, ok? Então, essas são as diferenças das nossas células animal e vegetal. Porém, as duas células são eucariontes. Por quê? Porque elas possuem núcleo, protegendo o ácido desoxirribonucleico, ok? Bom, terminamos então o nosso primeiro bimestre de revisão. Eu preciso que você leia o caderno de orientação com muita atenção, das páginas 14 à página 19, ok? Na página 20 tem atividades. Você vai fazer as atividades 1, 2 e 3 e me enviar. Porque se você não me enviar as atividades, eu não tenho como corrigir e você vai ficar sem avaliação nesse semestre. Ok? Então, até mais e um beijão para vocês.